Vocês sabem reconhecer o que é de Deus e aquilo que não é de Deus? Às vezes você vê alguma coisa e experimenta e você faz assim, mas isso não é bom. E eu não gosto disto. E no fim você está dizendo, aquilo não é de Deus. Não é Deus, Espírito Santo, que está agindo naquela pessoa. É uma fraqueza humana ou é um pecado. Então o dom de discernimento é muito importante. Eu preciso, você também precisa deste dom, desta capacidade de separar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Assim, se nós somos movidos pelo Divino Espírito Santo de Deus, nós temos que estar atento ao sopro do Espírito Santo. Sentimos uma paz e uma alegria, uma consolação, um entusiasmo, porque Deus diz, faça isto, faça aquilo. Ou vem uma outra ideia e, não sei, eu não sinto bem. É importante que seu coração tenha Deus lá dentro. E assim, com a presença do Divino Espírito Santo, você vai reconhecer o que é de Deus e não é de Deus. Agora vamos lembrar que João Batista estava cheio de Deus, desde o ventre de sua mãe. Então ele faz muito tempo que ele não tinha visto Jesus. E ele ouviu dizer que estava esta pessoa fazendo sinais e prodígios. Então João Batista mandou 2 de seus discípulos perguntar, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar por outro? Fizeram a pergunta para Jesus. E Jesus tinha feito muitas cura dos doentes, enfermidades, espíritos malignos em muitas pessoas. Fez também cegos recuperar a vista e os surdos ressuscitando. E ele estava anunciando a boa notícia. E João tinha o discernimento de espíritos, e reconhecer o Espírito Santo, e reconhecer Deus. E os discípulos também. Agora, certamente os discípulos sentiram muito bem na presença de Jesus. Jesus falou, é feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os 2 foram falar com João Batista e não foi um escândalo, não. Foi uma alegria saber que o Messias chegou, que Jesus era o ungido de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E a gente consegue reconhecer o que é bom e o que não é bom pela paz, pela consolação, um bem-estar. Quando, por exemplo, aqueles 2 estavam na presença de Jesus e disseram, uau, esta é alguma coisa muito bacana, uau, é uma coisa de Deus, isto é de Deus, de ressuscitar os mortos, expulsar os demônios e purificar os leprosos. Isso é de Deus e essa pessoa é de Deus, é um instrumento de Deus que está fazendo isto. E aqueles 2 voltaram a falar com Jesus com entusiasmo, com uma alegria interior. E todos esses sinais são de que é de Deus, uma leveza, um entusiasmo. Às vezes, por exemplo, você fica arrepiado ouvindo o sermão e faz tão bem, que coisa maravilhosa, esta boa notícia que está sendo anunciado. E você reconhece que certas coisas é de Deus. E você quer cada vez mais aquilo que é de Deus.
Agora, João conhecia bem a Bíblia. Conhecia muito bem a Bíblia. E quando, você lembra daquela passagem de Isaías 6:1? Quando Jesus entrou no templo, ele diz: o Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito Santo me ungiu, enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos e para publicar o ano da graça do Senhor. Jesus falou esse versículo e era a realidade. O Espírito Santo estava sobre Jesus. Ele é o ungido de Deus. Jesus tinha falado: hoje se cumpriu esse oráculo que vós acabais de ouvir. Jesus falou, e eu repito: ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa notícia, a boa nova é anunciado aos pobres. Jesus estava citando aquela passagem de Lucas 4, mas era a passagem de Isaías 61, versículo 1. João, como falei, não foi escandalizado, mas ficou com muito entusiasmo, porque ele continuou pregando: preparai o caminho, porque ele está vindo, preparai o caminho, convertem-se, muda de vida, porque é Ele, é o Messias que vem vindo. Eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias dele. Vamos pensar sobre o discernimento na nossa vida. É entendido que Deus age em nós, que Deus nos move. E você vai reconhecer que é Deus, por causa daquela paz, aquela alegria, aquele bem-estar, o entusiasmo que vem para você, quando você recebe uma inspiração de Deus. Às vezes você fala com uma pessoa, aconselhando a pessoa, e na hora vem uma luz do Espírito Santo, e aquela palavra que você deu faz um bem enorme. E você consegue discernir: foi Deus que me inspirou aquela hora para dar aquele aconselhamento para o meu irmão. E às vezes você está levantando ou acordando e vem uma luz de Deus para você. E você diz: eu acho que Deus quer que eu faça isso, que eu fale isso, que eu encontre com tal pessoa, dando uma mensagem para tal pessoa. E você vai, e você fala, e faz um bem enorme para a pessoa, porque foi uma inspiração de nosso Deus. Deus age em nós, mas nós agimos também sozinho. E às vezes é uma coisa natural que a gente faz e não tem nenhuma inspiração. Veio da minha cabeça fazer, eu fiz e não produzi os bons frutos. E às vezes vem o demônio, e o demônio nos tenta para pensar mal, para ter vingança, para maldizer outra pessoa. Então nós somos movidos por Deus, por nós mesmos e pelo demônio também. E nós temos que reconhecer o que é de Deus. Agora, quando vem o demônio, é cartão vermelho. É cartão vermelho. Com a autoridade de Jesus, eu mando embora aquela tentação para pecar, eu mando embora, não quero. Pelo poder do preciosíssimo sangue de Jesus, eu expulso esse pensamento ruim, esse desejo de prejudicar outra pessoa, de roubar, de ser impuro, de ter avareza.
eu mando embora, eu não quero. Você é servo de Deus? Você é servo de Deus? Quer dizer, Deus vai orientar os seus servos e as suas servas. Concorda comigo? Ele está no meio de nós. Ele nos usa, somos instrumentos dele. Então, a graça, a bênção, vem para cada um de nós. Podemos acreditar. É possível receber Jesus na Santa Comunhão, não é isso? E Ele vai falar conosco, Ele vai agir em nós, Ele vai nos dar pensamentos e desejos, Ele vai fazer me lembrar de uma coisa do passado que eu vou aplicar, vou fazer na minha vida e fazer com outras pessoas. É uma causa mista, é Deus agindo dentro das faculdades da pessoa humana. Somos servos de Deus, alunos de Deus. O professor vai falar conosco. Ele é nosso mestre, nós somos discípulos e seguidores dele, empregados dele. Ele vai falar conosco o que devemos fazer. Primeira leitura. Que palavra de Deus maravilhosa. Escuta a palavra de Deus do livro de Isaías. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu formei a luz e criei as trevas. Crio o bem-estar e as condições de mal-estar. Sou o Senhor que faço todas estas coisas. E o Salmo: o Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus.